No Via Justiça de hoje, nós vamos falar sobre os 10 anos da Lei de Acesso à Informação, criada para que a população possa acompanhar a ação dos governos e cobrar resultados. Nossos convidados, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Bruno Terra Dias, e a advogada Cristiana Fortini, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Desembargador, após 10 anos, quais avanços a Lei de Acesso à Informação proporcionou em direção à transparência pública? A Lei de Acesso à Informação é essencial e ela está intimamente ligada à própria Constituição, já que no artigo 1º se fala do Estado Democrático de Direito e não há democracia sem acesso à informação, sem que a população possa, de alguma maneira, saber o que acontece nas esferas de poder e controlar o exercício desse poder. Vamos lembrar que na relação entre Estado e cidadão, o Estado está numa situação de proeminência, está mais elevado. Mas, quando se trata de informação, quem tem a proeminência é a população, porque o Estado tem o dever de informar e tem um modo certo e prazos corretos para informar. A informação ou a transparência é a regra. Para negar informação, o Estado tem que fundamentar nos termos da lei, nas hipóteses que a lei contempla, como são as hipóteses de segurança do Estado. Então, essa lei representa um grande avanço para integrar o Estado democrático de direito e para que o cidadão possa fazer valer o que é seu direito, pesquisar quem fez o quê, por que o fez, como executou o que fez e saber tomar as suas decisões no momento de eleição, como neste ano. Isso é essencial. O cidadão consciente não se abala, o cidadão consciente decide motivadamente e com conhecimento. Conforme a plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação do governo federal, foram apresentadas mais de 1.100.000 solicitações de informações ao longo dos 10 anos da vigência da lei. De 2013 a 2021, o crescimento anual de solicitações é de 35%. Segundo dados do governo federal, 68% dos pedidos foram atendidos e 8% negados. Doutora Cristiana, quais os princípios que norteiam a lei de acesso à informação e qual que é o balanço que a senhora faz desses 10 anos? Bom, a primeira coisa que eu acho que é fundamental a gente considerar é que não é a lei de acesso à informação que torna exigível uma postura do Estado a favor da transparência, a favor da publicidade. Na verdade, essa já é uma decorrência do próprio texto constitucional. Mas o que essa lei trouxe que a tornou tão emblemática no contexto não só político do Brasil, mas no contexto histórico, social e jurídico? Essa lei procedimentalizou esse direito de acesso à informação. Ela fixou prazos para que as informações fossem disponibilizadas, consequências para os casos de não prestação de informação, uma catalogação das informações e permitindo assim um parâmetro para se saber quais são as informações que devem ser disponibilizadas e aquelas que, enfim, não podem ser levadas ao conhecimento da população, porque não haveria interesse público em fazê-lo, não necessariamente ter acesso a todas as informações é de interesse da coletividade. Nós temos, por exemplo, segmentos ligados à defesa nacional que não podem ser publicizados, sob pena de colocarmos todos nós, toda a população brasileira, em risco num caso de uma eventual tentativa de invasão. Mas a relevância da lei está exatamente nisso, em criar fluxos, procedimentos, em tornar mais viável para o cidadão o deferimento de pedidos nesse sentido. E eu acho que o avanço é positivo porque, primeiro, talvez o que a gente mais consegue perceber é o empoderamento do cidadão, o fato de ele saber, a partir da lei, que ele tem direito a determinados dados e que é preciso que esses dados sejam disponibilizados sem que ele solicite,
ou seja, há que se ter uma transparência ativa, as informações devem constar já dos sítios eletrônicos, mas quando essa informação não está prontamente disponibilizada, o fato de que esse cidadão hoje se sabe detentor do direito de postular que essa informação lhe seja disponibilizada. Portanto, eu acho que o maior avanço está nesse empoderamento, na melhoria dos dados em termos de transparência ativa e no empoderamento do cidadão que postula cada vez mais informações junto aos órgãos e entidades públicas. Doutor Bruno, que tipos de informações podem ser divulgadas e quanto tempo demora para o poder público prestar essas informações? A princípio, as informações da administração pública, seja na esfera do executivo, do legislativo, como do judiciário e mesmo das instituições independentes, como Ministério Público e Defensoria Pública, a princípio as informações todas devem ser disponibilizadas. As exceções são previstas na lei, estão lá no artigo 23. São ligadas normalmente à segurança do Estado. Vamos dizer aqui, apenas a título das exceções, qual interesse haveria em disponibilizar para todos os cidadãos, e inclusive para a comunidade internacional, a situação das nossas Forças Armadas, todos os planejamentos de defesa? Isso seria contrário ao interesse nacional. Nós podemos também pensar nos acordos internacionais, nas tratativas de acordos internacionais. Vamos dar um exemplo aqui do passado para ficar mais claro. O Tratado de Roboredo demorou de 1937 a 1993 para ser concluído, a fim de que pudesse o Brasil, através da Petrobras, explorar gás natural no território boliviano. Imagine algo que demorou 56 anos para ser feito. Se tivesse que ser amplamente publicizado, isso traria uma dificuldade de tramitação das negociações do Tratado Internacional que poderiam inviabilizá-lo. E isso inviabilizaria parte da economia boliviana, parte da economia brasileira, parte da segurança energética do Brasil. Enfim, traria consequências as mais diversas. Esse tipo de informação pode ser, portanto, negado. Mas veja bem, se o Estado, na relação com o cidadão, tem poder de imposição, como na relação tributária, nós não pagamos impostos porque desejamos contribuir com o Estado, nós pagamos porque, se não o fizermos, teremos consequências, e o Estado poderá buscar no nosso patrimônio a satisfação do seu direito. Nas relações de direito de informação, o Estado tem que justificar a negativa. O protagonista é o cidadão. Enfim, traz toda essa dimensão nova à qual nós não estamos, vamos dizer assim, bem acostumados, apesar de ser uma decorrência do Estado Democrático de Direito, está lá no artigo 1º da Constituição, de ser uma decorrência dos direitos do cidadão, que estão lá no artigo 5º, de ser uma decorrência da disciplina da administração pública, lá no artigo 37, e de ser uma consequência lá do artigo 216, que é da cultura. Tudo está na Constituição. Doutor Bruno, o senhor falou, a doutora Cristiana concordou sobre os aspectos positivos da Lei de Acesso à Informação. Pergunto para a senhora, doutora Cristiana, a integridade dessa informação está perfeitamente garantida hoje? Eu queria até voltar um pouquinho, pegar carona na pergunta que o senhor formulou para o doutor Bruno. Pelo seguinte, é muito importante que se deixe registrado que antes da gente pensar que a administração pública tem um prazo para responder, e que por administração pública a gente não entende só o executivo. Nós estamos falando do legislativo, estamos falando do judiciário, estamos falando do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Todos eles, no exercício da atividade administrativa, são obrigados a prestar contas. Todos eles, por exemplo, manuseiam recursos públicos. E quando nós falamos do dever de prestar contas, nós não estamos falando que é preciso esperar que um cidadão faça demandas nesse sentido.
O primeiro e mais importante aspecto é considerar que este é um dever que já nasce com todos esses órgãos e com todas as entidades. Eles precisam se antecipar e disponibilizar esses dados. O que não estiver prontamente disponibilizado, aí sim há um prazo legal de até 20 dias para ser disponibilizado. E veja, nós não estamos falando em produção de informação, porque por vezes as pessoas acham que é através da lei de informação que elas vão obter alguma resposta para pedidos de aposentadoria, para pedidos de pensão, não é isso. A lei não é uma lei que determina que a administração pública produza informações customizadas para atendimento do cidadão. O que ela diz é que as informações que são de interesse coletivo e que são essas ligadas a pagamento de pessoal, pagamentos de contratados, entre outras, precisam ser de pronto oferecidas e, se não forem, há um prazo para se entregá-las. Mas não se pode pretender, por exemplo, que alguém que está esperando uma resposta do INSS consiga, via lei de acesso à informação, essa informação customizada. A integridade da informação é uma exigência da lei, ou seja, não é importante apenas garantir qualquer informação. Nós estamos falando da necessidade de que se ofereça ao cidadão ativamente ou reativamente uma informação que seja íntegra, completa. E por que a gente fala tanto em transparência e não só em publicidade? Porque publicidade se tem quando os dados estão lá disponíveis. Só que a publicidade não significa dizer que aquela pessoa que está lendo, e que obviamente pode ser, e na maior parte dos casos o será, leiga, consegue compreender, inferir a partir daqueles dados a informação que ela necessita, que ela deseja. A transparência, ela é um ganho em face da publicidade, porque ela traduz a ideia de que aquele dado que foi publicizado, ele precisa ser de fácil compreensão por qualquer um que dele necessite ou que ele solicite. Portanto, nós estamos falando de informações que sejam completas, que sejam íntegras e que venham numa linguagem acessível. A parte, por exemplo, de orçamento, se ela for disponibilizada como se a um técnico se dirigisse a essa informação, ela será, obviamente, incompreendida. No próximo bloco a gente fala sobre essa questão do orçamento e vou perguntar para os senhores o orçamento secreto e a lei de acesso à informação. Vamos fazer um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje sobre os 10 anos da Lei de Acesso à Informação. Participam do programa o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Bruno Terra Dias, e a advogada Cristiana Fortini, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Desembargador Bruno, eu gostaria que o senhor falasse sobre a lei e o orçamento secreto. Perfeitamente. Mas só complementando, o cidadão tem o direito à informação em 20 dias, esse prazo pode ser prorrogado por 10 dias e existe a possibilidade de, em caso de negativa, recurso administrativo à esfera superior para apreciação dessa negativa. No que diz respeito a orçamento, a princípio, a informação deve estar disponível, porque o orçamento é público, mas deve também haver uma forma de explicitação disso, como disse a doutora Cristiana. Por quê? O modo de prestar a informação influi diretamente na cognição. Ora, não se pode prestar uma informação em forma de pletura em que o cidadão seja incapaz de identificar, como também não se pode trabalhar a informação de tal forma que, expressando uma verdade, não se diga toda a verdade, se perca a integridade e se obtenha o efeito de uma mentira. Mas isso aplicado à matéria orçamentária, o que significa? A informação sobre a execução do orçamento
a princípio, deve estar perfeitamente discriminada nos sites específicos do poder público. Mas quando vem a questão de orçamento secreto, o que se diz? Isso estabelece uma prerrogativa a agentes públicos do Legislativo de alocar valores do orçamento em determinadas obras ou serviços a seu critério. E isso não fica claro para o cidadão. Essa matéria merece reflexão e, se eu não estiver enganado, ela já está em reflexão no próprio Supremo Tribunal Federal. Salvo engano, a ministra Rosa Weber já requeriu informações à presidência do Congresso sobre a motivação disso. Pois, vamos lembrar, o controle de sigilosidade das informações não é discricionário, não está ao alvedrio do agente público. Isso pode ser questionado e está sendo sindicado pelo Supremo Tribunal Federal, pois a população tem o direito constitucional de saber como são empregadas as verbas orçamentárias. Sim. Vejo com dificuldade a questão do orçamento secreto. Provavelmente teremos a decisão do Supremo em algum tempo esclarecendo o nível de informação que tem que ser dado a isso. Mas certamente teremos informações melhores quando houver uma decisão definitiva sobre esse tema. Doutor Cristiano, até que ponto a Lei de Acesso à Informação coibiu a corrupção na esfera pública? Coibir a corrupção demanda um conjunto de ações. A gente não pode atribuir a uma só lei a responsabilidade de impedir que algo que, infelizmente, faz parte, e não é só do perfil da formação histórico-cultural brasileira, mas também está presente em vários outros países, na verdade em todos os países, que uma determinada lei evite isso. Mas é o conjunto de leis, todas elas vocacionadas a melhorar esse ambiente de integridade e, sobretudo, uma questão de disciplina cultural no tratamento da coisa pública, que vão, em conjunto, favorecer para que a gente consiga fazer esse avanço. Eu tenho muito medo de que as pessoas apostem apenas num determinado dispositivo toda a sua esperança de que a gente consiga abandonar esse aspecto que nos incomoda a todos. Não é bem assim. E também porque nós precisamos considerar que o problema da corrupção não é um problema que afeta só a relação entre privados e Estado. Nós, por vezes, não conseguimos perceber atos de corrupção nas relações entre os próprios particulares. Por quê? Porque o Brasil não disciplina o que a gente chama de corrupção privada. Portanto, quando um determinado operador econômico presenteia um outro operador econômico, porque entende que este segundo operador é alguém que pode abrir caminhos, favorecê-los nas suas negociações comerciais, presenteia no sentido de não por alguma coisa que seja absolutamente genuíno, fruto de um relacionamento pessoal, mas que se quer mesmo uma maior aproximação, um maior entrosamento, para nós brasileiros isso não é corrupção. Se a gente deslocar essa mesma situação para o Reino Unido, a gente vai perceber que o Reino Unido reage muito negativamente a isso também. E por que eu estou trazendo isso aqui à baila? Porque quando nós pensamos em corrupção e achamos que corrupção só existe da porta do Estado para dentro e fechamos os nossos olhos para a hipótese de corrupção na nossa vida privada, na nossa vida cotidiana, a gente faz perdurar situações que são também, do ponto de vista da integridade, criticáveis. Então, nós não reformatamos a sociedade como um todo. E não há lei e não há castigo que venham a dar conta desse recado se não se faz essa releitura do comportamento da sociedade como um todo. Então, nós todos precisamos fazer uma reavaliação de como que nós nos comportamos. Vejo, por exemplo, que quando tem ingressos para um show, que é um show muito esperado, paga-se alguém para ficar numa fila, para que você não tenha que chegar, paga-se alguém e paga-se alguém que tenha prerrogativa de ser atendido primeiro para ficar numa fila. Isso também é algo que tenha que ser revisto.
e nós não entendemos que isso é um problema. Portanto, eu acho que não há lei de improbidade, não há código penal, não há lei de acesso à informação que resolvam se nós não fizermos um dever de casa de ressignificar o que é corrupção para nós. Doutor Bruno, a doutora Cristiana lembra a questão da cultura. E entre as diretrizes da Lei de Acesso à Informação está o desenvolvimento justamente de uma cultura de transparência na administração pública. Já existe essa cultura? Essa disposição é muito interessante. Por quê? Porque ela atende exatamente uma preocupação. O direito sanciona a conduta já realizada e não por realizar. O direito prevê a possibilidade da pessoa descumprir a norma. O direito é diferente da lei física, né? Quando se diz da lei da gravidade, quem saltar de um muro de 1 metro vai cair 1 metro. Quando se diz de uma lei jurídica, quem cometer o ato poderá ser sancionado. Ora, essa lei de acesso à informação se preocupa com a formação de uma cultura porque o direito não atua no âmbito das consciências. O que atua no âmbito das consciências são políticas voltadas ao estabelecimento de uma cultura que acolha valores e desacolha o que deprecia esses valores. Então, a partir disto, nós temos a obrigação de ter políticas voltadas à formação de uma consciência de civilidade, de cultura, de transparência e significado de democracia e de Estado de Direito. Para quê? Para que a violação às disposições, não só desta, mas de todo o conjunto do sistema jurídico, possam ser evitadas. Não é a lei que evitará, mas é o investimento profundo, investimento não de governo, mas de Estado na sociedade através da educação e dos sistemas de cultura, que vai possibilitar a formação de um cidadão melhor preparado para a civilidade. Sim. Eu vejo com muita simpatia isso. Perfeito. Doutor Bruno, doutora Cristiana, a gente está chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutora Cristiana, aproveitando, perguntando para a senhora, quais obstáculos ainda existem para a plena implementação da lei? Primeiro, uma resistência dos órgãos públicos de fato disponibilizarem informações. As pessoas, os agentes públicos, eles temem que ao disponibilizar-se informação, a sua própria conduta, o seu próprio comportamento seja levado a um julgamento. Portanto, afastar essa resistência que está presente ainda e que é fruto até de anos de ditadura que nós vivenciamos, anos de obscuridade, anos de falta de transparência, né? Porque, na verdade, a ditadura é a oposição a esse ambiente de penetração no tecido do Estado. Isso tudo dificulta esse virar de chaves. Eu acho que a gente avançou muito e acho, sim, até completando a minha fala anterior, que a lei ela tem um papel de colaborar para a questão da corrupção. Ela não resolve, mas quando nós, através do acesso à informação, temos a possibilidade de fazer uma checagem sobre aquilo que foi realizado e avaliar aquilo que foi realizado, as razões que pavimentaram as escolhas estatais, a fim de identificar se não tem ali nenhum tipo de comportamento nocivo ao interesse público, colabora-se para a corrupção. Portanto, eu acho que a gente tem uma lei que ajuda, que de alguma forma coopera na reestruturação de um ambiente pró-integridade e que não vai conseguir sozinha, mas ela tem o seu ponto de relevância, e ela se choca com essa tradição de negativa de informação. Perfeito. Portanto, doutora Cristiana... Eu acho que a gente tem que apostar numa crescente difusão da cultura da transparência. Perfeitamente. Doutor Bruno, menos de um minuto para o senhor com as considerações finais. A cultura da transparência não está ainda estabelecida e solidificada no território brasileiro. Por quê?
A cultura da ausência de transparência vem do Brasil colônia, quando os dignitários e aqueles que recebiam missões da coroa tinham 3 anos para se enriquecer e voltar para Portugal. Isso marcou muito no Brasil. Isso teve segmento como formas de oportunidade ou de oportunismos, tanto no Império quanto na República. O que nós vivemos após a Constituição de 88 é uma mudança radical de cultura. Sair do obscurantismo para a clareza da iluminação. E estamos conseguindo. A passos lentos, é verdade, mas já estamos muito melhores do que estávamos há 35 anos atrás. E daqui a 35 anos será inimaginável viver como vivemos nos períodos anteriores de ditadura. Muito Teremos obrigado. uma sociedade muito melhor. Muito obrigado ao senhor, doutor Bruno. Muito obrigado à senhora, doutora Cristiana. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador do TJMG, Bruno Terra Dias, e com a advogada Cristiana Fortini, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Anote aí nosso e-mail para contato, viajustiça@amagis.com.br, e nos acompanhe também pelas redes sociais da Amagis. Muito obrigado pela audiência.